Muito bem-vindos, concurseiros de plantão. Já estava com saudade. Uns 15 dias que não dou aula aqui nos nossos estúdios, então a gente acaba ficando com saudade. Bom dia, né? Para quem não me conhece, me chamo Juliano Rizental. Você que caiu de paraquedas aí nessa aula de hoje e não me conhece, me chamo Juliano Rizental Rodrigues Carvalho, né? Sou advogado por formação. Trabalho no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e tenho a honra de ser professor do LAC Concursos, professor de controle externo e agora professor de AFO, né, Direito Financeiro. Tranquilo, moçada? Na aula de hoje falaremos sobre o processo legislativo orçamentário. Isto é, qual é o iter, o caminho, o procedimento necessário à culminação das leis orçamentárias, né? Quem tem competência para enviar, aprecia onde, vota, tem a fase de discussão, vai para uma comissão. Isto é, qual é o caminho a ser trilhado pelas espécies orçamentárias, PPA, LDO e LOA e leis de créditos adicionais, né? Teremos uma aula específica sobre créditos adicionais, alterações orçamentárias, né? Tranquilo, moçada? Meu e-mail, julianorizental@gmail.com. Eventuais dúvidas, estou à inteira disposição dos senhores. Avante. O ciclo orçamentário, pessoal, representa as fases necessárias à execução orçamentária propriamente dita, né? As fases orçamentárias, execução orçamentária não. Execução orçamentária é uma das fases. Como assim, professor? Nós temos um ciclo. Esse ciclo de elaboração, né? Execução, controle e avaliação do orçamento é o que se denomina de ciclo orçamentário. Então, a primeira fase deles é a elaboração, né? É uma fase privativa do Poder Executivo, né? Em que o chefe do Poder Executivo, por meio do Ministério do Planejamento, as secretarias de planejamento nos âmbitos estaduais e locais, elaboram a peça orçamentária, né? Seja ela PPA, LDO, LOA e créditos adicionais, como dito há pouco. Então, é competência privativa do chefe do Poder Executivo. A segunda fase é a fase de aprovação, né, em que os projetos passam pelo crivo do Poder Legislativo. É o que inicialmente se concebia e se chamava de controle político, né? Hoje o controle é muito mais do que um controle político, né? O artigo 70 da Constituição Federal estabelece, né, que o controle é sobre a fiscalização COFOP, né? A fiscalização contábil, operacional, patrimonial, financeira, né? Então, é muito mais do que aquilo que foi concebido no início, que era um mero controle político entre os poderes legislativo e executivo. Mas é a tônica, né? Controlar a execução orçamentária e financeira dos poderes executivos, principalmente do Poder Executivo, porque cabe a ele, né, executar, administrar as funções de governo. Então, a terceira fase é uma fase de execução propriamente dita do orçamento, né? A fase em que se empenha a despesa, que se licita, né? Para licitar, eu preciso de uma reserva orçamentária, eu preciso de uma dotação orçamentária específica, né? Se licita, aí passa pelas fases de processamento da despesa pública. São 3, né? Empenho, liquidação e pagamento. Então, a terceira fase é a fase de execução propriamente dita. E a quarta fase, e derradeira, é a fase de controle. Controle é a fiscalização, né, dos atos praticados, os atos de gestão. Esse controle pode ser interno, realizado pela própria administração, aquela jurisdicionada, súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Anota aí. Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal autoriza de há muito que a própria administração controle seus atos, né? Aqui é a autotutela,
o controle interno, o autocontrole. Então, o controle interno, orienta a administração pública a não cometer erros. O controle interno afere se os programas foram executados ou não, em que montante, se foram executados à luz do ordenamento jurídico, se foram executados com observância da lei de responsabilidade fiscal, enfim. Esse controle também pode ser externo. É o que se denomina de tutela, né, de um órgão sobre o outro. Esse controle externo, executado ora de forma indireta, também denominado controle parlamentar indireto, porque o Poder Legislativo faz por intermédio, por auxílio das Cortes de Contas, controle parlamentar indireto, ou diretamente pelas Cortes de Contas, né? As Cortes de Contas julgam os ordenadores de despesa, enfim. Um panorama inicial do ciclo: elaboração, aprovação, elaboração, poder executivo, aprovação, poder legislativo, execução, terceira fase, poder executivo, prima fase, né? Principalmente é ele que executa a grande maioria das despesas públicas. E por fim o controle, né? Controle, seja interno ou interno. Dica de controle, temos aula, um curso específico de controle externo, aqui no LAC Concursos, que vale a pena ser visto. Tá? Beleza, moçada? Considerações iniciais, né? Já vimos aqui que cada lei orçamentária tem um prazo específico de envio, né? Elabora-se e envia-se quando, professor? Cada um tem seu prazo. Já vimos nas aulas anteriores. Apenas para consolidar, PPA, encaminhado única e exclusivamente no primeiro mandato. No primeiro exercício do mandato, no primeiro ano, isto é, até dia 31/8, e deve ser devolvido até 22/12. Professor, por que a doutrina diz que o processo legislativo orçamentário é especial? Primeira resposta, porque há prazos específicos de envio e devolução. As demais leis ordinárias complementares e emendas à Constituição não têm prazo definido de envio e devolução. Daí o porquê de ser um processo especial que tem regras peculiares. Tranquilo, moçada? LDO, prazo de elaboração, até 15/4, 15/4, 15 de abril. Ou seja, 8 meses e meio antes de encerramento do exercício financeiro. Até quando se devolve? 17/7, que é o primeiro período da sessão legislativa. Já vimos, sessão legislativa anual com 2 períodos. O primeiro vigora de 2 de fevereiro a 17 de julho. Tá? Elaboração da LOA. Até 31/8 de todo o ano. Devolução da LOA, 22/12. A execução no Brasil coincide com o ano civil. Tá? Artigo 34 da nossa lei 4.320 de 64. Né? O exercício financeiro no Brasil tem 12 meses, portanto coincide com o ano civil. Ainda em considerações iniciais, o ciclo orçamentário, portanto, é maior do que um exercício financeiro. Né? Como vimos, tem a fase da elaboração, a fase da aprovação, a fase da execução e de controle. É muito maior do que um exercício financeiro, que só tem 12 meses. Observação. No âmbito da fase de aprovação, encontram-se as etapas de discussão e votação. Então, na segunda fase, haverá as discussões nos fóruns específicos, seja na comissão mista de orçamento ou no plenário propriamente dito. Nas comissões mistas de orçamento, há votação de pareceres
as comissões elaboram um parecer que será objeto de votação no plenário. Tranquilinho, a Comissão Mista de Orçamento aprecia relatórios, produz um parecer que será objeto de votação no plenário das duas casas, conforme o regimento comum. É o que veremos aqui na sequência. Por ora, questão de concurso, e tenho dito para os senhores, né? Se o treino é forte, ou seja, se a gente faz bastante questões, né, um número considerável de questões, a nossa chance de obter êxito é muito maior. Isso é lógico, né, moçada? Então vamos lá. CESP 2014. No que se refere ao ciclo orçamentário, né? Essas 4 fases: elaboração, aprovação, execução e controle. Julgue o item. A duração do ciclo orçamentário é superior a um exercício financeiro? Ou seja, o ciclo orçamentário não coincide com o civil? Certíssima resposta. O ciclo orçamentário é maior do que um exercício financeiro. Tranquilo, moçada? Tranquilo. Mais uma questão para a gente consolidar. O ciclo, aqui ó, ainda CESP. CESP adora questões de AFO, né? CESP 2015, concurso recentíssimo. DEPEN, Departamento de Polícia, eu não sei o que é o DEPEN. Com relação ao disposto na Constituição Federal acerca do ciclo orçamentário, julguem o item subsecutivo. O ciclo orçamentário inicia-se com a formulação do planejamento plurianual? Sim. Né? Primeira fase, elaboração. Qual é a primeira peça a ser produzida por um governo recém-impossado? Primeira peça, no primeiro exercício do mandato, PPA. Tranquilo até aqui. E encerra-se com a avaliação da execução e do julgamento das coisas. Opa! Avaliação da execução, estamos falando de controle. Né? Estamos falando da 4ª fase, que tem também o julgamento das contas. O julgamento das contas é uma fase do controle. Né? O poder legislativo das contas que foram apreciadas pelas cortes de contas, que é o julgamento político. Né? A presidenta Dilma envia suas contas ao Congresso. O Congresso encaminha ao TCU, que as aprecia, emite um parecer sobre essas contas. Essas contas são devolvidas ao parlamento e lá, sim, serão objeto de julgamento. Então, o julgamento encontra-se na 4ª fase do ciclo orçamentário. Questão corretíssima, portanto. Avante. Observação. O não envio do projeto de lei orçamentária importa crime de responsabilidade. Já vimos nas aulas anteriores que o atentado contra o orçamento público enseja crime de responsabilidade. Observação 2. É vedada a edição de medidas provisórias sobre planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais suplementares, ressalvados os créditos extraordinários. Então, moçada, em via de leis, em se tratando de discussão de leis orçamentárias, regra, não cabe MP. Não cabe MP. Medida provisória. A regra é o princípio da legalidade, aprovação pelo povo, por intermédio de seus representantes. Né? Então, uma lei propriamente dita, né? Não um instrumento que tem força de lei como um MP, um ato unilateral que não passa pelo crivo do povo. Então a regra não cabe MP. Excepcionalmente, em se tratando de créditos extraordinários, né? Uma calamidade pública, por exemplo, aí sim se autoriza a abertura de créditos que tenham natureza extraordinária. Tranquilo? Tranquilo. Questão de concurso. Então vamos treinar.
Já que está tudo certo, professor. Aí, ó, CESP 2015, mesmo concurso, depende. Com relação ao disposto na Constituição Federal acerca do ciclo, né? Inicia-se com a formulação do planejamento plurianual. Isso nós já vimos, pessoal. Está repetida a questão aqui. Pô, não, professor. Como assim? Encerra com a avaliação da execução do julgamento. Já vemos esses slides. Então, a outra aqui. Ok. SEMA, Rio de Janeiro, Conselheiro Legislativo, área específica 2015. Mais 10 concursos. Presta atenção. Essa questão cai? Não, professor. Ela despenca. Ela cai demais. Então, vamos prestar atenção. A etapa do ciclo orçamentário, que compreende a fixação dos objetivos. Olha, objetivos. Isso aqui é planejamento, né? Isso aqui é planejamento. Isso aqui é elaboração, né? Ah, tá. Então tá bom. É a primeira fase, né? Para o período considerado, incluindo o cálculo de recursos humanos, materiais e financeiros necessários para o seu alcance. É a seguinte. Pô, professor. A aprovação da lei do orçamento? Não. Aprovação é a segunda fase. C, execução do orçamento? Não, professor. Execução, terceira fase. Então, qual é a assertiva? Professor, letra B, gente. Elaboração, ó. Se define objetivos a alcançar. Planejamento. O orçamento hoje, o orçamento programa, né? Que se programa os objetivos a alcançar. Portanto, questão correta é a primeira fase, né? A etapa do ciclo em que compreende a fixação dos objetivos. É a definição do planejamento. Primeira fase, elaboração da proposta orçamentária. Tranquilo, né? Mais uma questão aí, ó, para a gente consolidar essas considerações iniciais sobre o ciclo orçamentário. Não é bem a tônica da nossa aula, mas os senhores precisam ter essa concepção geral acerca do ciclo. Com relação às etapas do ciclo orçamentário, mais uma questão de concurso, agora da FUNCAB. As etapas do ciclo orçamentário se renovam anualmente. Por esta razão, o processo orçamentário é mais efetivo quando integrado ao processo de planejamento, né? Elaboração. Se for considerado que a discussão, votação e aprovação da lei orçamentária compõem em conjunto uma das fases, ó, a fase que passa pelo parlamento. A execução orçamentária constitui quais das seguintes etapas? Ele perguntou a etapa, são 4 etapas. A execução está onde, pessoal? Terceira etapa. Primeira etapa, elabora-se. Segunda etapa, aprovação, discussão e votação do projeto. Terceira etapa, execução. Quarta etapa, controle. O controle não é feito apenas na quarta etapa. O controle no Brasil, por via de regra, pode se dar de forma simultânea, isto é, concomitantemente, par e passo, ou seja, na medida em que a despesa vai sendo processada, ou a posteriori, depois da execução propriamente dita da despesa. Volta-se às contas e aprecia-se o conjunto de evidências, de achados de auditoria, né? Tranquilinho, moçada? Então, fechamos a questão do ciclo para os senhores terem essa concepção do ciclo como um todo. E agora, entramos aqui no que é o cerne da nossa discussão da aula de hoje, né? O processo legislativo orçamentário, cujas fases e trâmites interprocedimental está definido na Constituição Federal. Então, é um processo especial, né, conceituado pela doutrina,
uma vez que consta com regras peculiares. Que o faz singular. O processo se torna singular porque tem regras peculiares. A exemplo disso, tem-se que uma comissão mista de senadores e deputados deve examinar e emitir o parecer sobre a proposta orçamentária. Então, há uma comissão mista de deputados e senadores. Por via de regra, as leis tramitam em ambas as casas, né? Inicia-se o projeto vai para a comissão temática, da comissão temática vai para a comissão de Constituição e Justiça, né? Em que se recebe um parecer pela constitucionalidade ou não do projeto e ao final vai ao plenário. Aqui não. Aqui o projeto, a discussão inicia-se numa comissão mista, que tem 10 senadores e 30 deputados, 40 membros. Os senhores virão aqui a pouco. Que será objeto de apreciação em sessão conjunta do Congresso. Então, essa comissão mista elabora um parecer, vota um parecer. Esse parecer será encaminhado ao pleno de ambas as casas, do Senado e da Câmara, em que votarão de forma conjunta e a apuração de votos separados. Os senhores virão aqui. Então, essa concepção, o processo legislativo tem previsão constitucional, né? Da seção 2 dos orçamentos, uma seção específica, leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão plano plurianual, LDO e LOAS. Já vimos isso. Só revendo, porque a matéria é exatamente essa. Nas aulas anteriores falamos um pouco de processo legislativo, uma parte do processo legislativo, que especialmente do envio, né? Competência, olha lá, privativa. Só o chefe do Poder Executivo pode encaminhar. Isto é, executiva, né? Se cair na tua prova, executiva e privativa, marca executiva. Porque a executiva não é objeto de delegação, não se delega. Só o chefe do Poder Executivo e ele, apenas ele, tem a competência para iniciar esse processo. Tranquilinho, moçada? Privativa, no sentido... Privativa admite a delegação, executiva não. Tá? Só essa a diferença. Então, se um projeto de lei de iniciativa de um parlamentar invadir competência do chefe do Poder Executivo, trocando em miúdos, professor, para de enrolar. Se o deputado apresenta um projeto de LOA, ainda que o chefe do Poder Executivo vete, esse veto não sana o vício, porque ele não teria competência para iniciar o processo legislativo. Tranquilinho? Essa questão já vimos, só para consolidar. Observação importante. O Supremo Tribunal Federal já muito reconheceu que a competência privativa de disciplinar, por exemplo, matéria tributária, pelo presidente da República, estaria afeta aos territórios. Tá? Por via de regra, não se trata de uma competência exclusiva a elaboração de leis tributárias, não. Tanto o chefe do Poder Executivo como um parlamentar pode apresentar projetos de natureza tributária. Ocorre que no âmbito dos territórios federais, que não mais existe, mas se encontram previstos na Constituição, se eventualmente criarem um novo território federal, apenas o presidente da República disciplinará, isto é, iniciará um processo legislativo sobre matéria tributária. Importantíssimo, tá, gente? Ó, o julgamento foi esse, isso costuma confundir a mente dos concurseiros, porque a Constituição, na seção em que se disciplina como se daria aos territórios federais, ela estabelece a competência privativa do chefe do Poder Executivo para legislar sobre matéria tributária.
iniciar um processo legislativo de natureza tributária. Mas é só para os territórios federais. Tá? Muito importante, só para os territórios federais. Olha lá. Não ofende o artigo 61 a lei oriunda de um projeto elaborado na Assembleia que trate sobre matéria tributária. Então, a Assembleia, o parlamentar pode iniciar um projeto de natureza tributária, uma vez que a aplicação deste dispositivo está circunscrita às iniciativas previstas do chefe do Poder Executivo na órbita dos territórios federais. Aqui, ó. Então, o Supremo Tribunal Federal, nessa ação direta de inconstitucionalidade 2464, publicada no Diário de Justiça de 25/5/2007, decidiu que a matéria de competência exclusiva tributária é só na órbita dos territórios federais. Continua o julgamento. A reserva de iniciativa prevista no artigo 165, por referir-se a normas concernentes a diretrizes orçamentárias, não se aplica a normas que se tratam de direito tributário. Dito por outras palavras, o processo legislativo orçamentário é privativo, as leis tributárias não. Leis orçamentárias, iniciativa é privativa, isto é, executiva. Só ele pode. Leis tributárias não. Tanto o deputado quanto o presidente da República pode iniciar um projeto, a menos que seja no âmbito dos territórios federais. Aí sim, matérias tributárias, quaisquer que sejam elas, só o chefe do Poder Executivo poderá encaminhar o projeto. Tranquilo. Importante informação, poucas pessoas sabem disso. Constituição Federal de 88, artigo 166. Os projetos de lei relativos ao Plano Plurianual, LDO, Orçamento Anual, créditos adicionais, serão apreciados pelas duas casas, tá? Na forma do regimento comum. Professor, quem disciplina o regimento comum? Uma resolução do Congresso Nacional, ou seja, de ambas as casas. O Congresso reúne Câmara dos Deputados e Senado Federal, de 1970, mas que já sofreu várias alterações, tá? Parágrafo 1º. Caberá uma comissão mista permanente de senadores e deputados. A comissão que eu disse, tá? Então, o Congresso é a que aprecia, dá a palavra final, mas o projeto orçamentário passa primeiro por onde, professor? Por uma comissão mista de deputados e senadores. Olha lá. E essa comissão mista, professor, quem disciplina ela? Resolução número 1 do Congresso Nacional, de 2006. Diz lá, artigo 5º, a comissão mista de orçamento compõe-se de 40 membros titulares, sendo 30 deputados e 10 senadores. Então, quaisquer que sejam os projetos de natureza orçamentária, passam primeiro pelo crivo da comissão, que é composta por 10 senadores e 30 deputados. Ok, essa comissão, qual é a competência dela? Inciso 1 do artigo 166 da Constituição Federal. Vamos a ela. Examinar e emitir parecer sobre projetos referidos neste artigo. Então, a comissão emite um parecer, tá? E sobre as contas apresentadas anualmente pelo presidente da República. O presidente presta contas que serão objeto de apreciação prévia pela comissão mista de orçamento. 2. Examinar e emitir parecer sobre planos, programas nacionais, regionais. São os demais programas, né? E planos. Que podem ser nacionais, para todo o Brasil, regionais para uma das regiões ou setoriais, para a indústria automobilística, por exemplo, um planejamento específico para esse segmento. Previsto nessa Constituição, acompanhamento da fiscalização orçamentária. Além disso, acompanha a fiscalização orçamentária, é uma comissão mista de orçamento, sem prejuízo da atuação das demais comissões do Congresso. Então, ela tem
competências de emitir pareceres sobre os projetos de natureza orçamentária, acompanha a execução dos programas, emite parecer sobre todos os projetos de natureza orçamentária. Questão de concurso. Fundação Getúlio Vargas, concurso recentíssimo, 2015. Analista de administração. No processo orçamentário no Brasil, mostra-se fundamentalmente a atuação da Comissão Mista de Planos e Orçamentos Públicos. Olha aí a comissão. Comissão Mista de Orçamento. 30 deputados, 10 senadores. Um servidor público cometeu um erro no processamento e apontou o dirigente máximo da organização onde atua equivocadamente, que é dessa comissão. Então, uma comissão, uma competência que não seria da comissão. A maioria é verdadeira, portanto, ele quer a exceção. Vamos a elas. Cabe a essa comissão examinar os planos e programas nacionais, regionais e setoriais? Sim. Então, não é essa que ele quer. Essa é a competência. Emitir parecer sobre as contas prestadas pelo chefe da... Sim, também. A comissão emite parecer sobre as contas prestadas pelo chefe do Poder Executivo. C. Analisar projetos de lei relativos ao orçamento anual e aos créditos adicionais? Sim. O professor diz. Todas as matérias relativas ao orçamento. Questão D. Elaborar o plano plurianual e o projeto de... Elaborar? Essa comissão não elabora projeto de lei. Projeto de lei, só o Poder Executivo. Por quê? Porque é orçamentário. Então, a assertiva correta é a D. Vejamos a E. Estudar e elaborar parecer sobre relatórios de gestão fiscal previsto na LDO? Não. Estudar e elaborar parecer sobre relatórios de gestão fiscal? Não, não tem essa competência prevista na Constituição. Portanto, a assertiva correta é a linha D. Tranquilinho. Parágrafo 2º. Falamos aqui. Aqui já foi para o 2º, professor? As emendas serão apresentadas na comissão mista, que sobre elas emitirá um parecer. Então, pessoal, essa comissão mista de orçamento recepciona as emendas ao orçamento. E sobre as emendas... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês, um convite para você acessar o nosso site laconcurso.com.br, porque lá nós preparamos um super curso online para o processo seletivo da Unemat 2018. Nosso curso, ele atende 100% ponto a ponto do digital para o cargo de agente universitário, gente. São 74 vagas, a remuneração... Puta que pariu! Agente universitário, 74 vagas, é isso mesmo. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar a nossa super proposta pedagógica para o processo seletivo da Unemat 2018. É isso mesmo, edital publicado, edital na praça. A Unemat está fazendo aí um processo seletivo para 74 vagas para o cargo de agente universitário, e nós aqui da Lá Concursos, nós preparamos um super curso online, são mais de 120 aulas para este concurso, aliás, para esse processo seletivo, tá certo? Ponto a ponto digital, super atualizado, você sabe quanto custa o investimento? Você vai nem acreditar, apenas 10 parcelas de R$30, são 75 dias de acesso, você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar, mas a cerejinha do bolo, aquilo que vai fazer realmente você
você ficar competitivo é o nosso projeto pedagógico. Aqui na Lá Concurso nós temos o nosso Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então você vai ter uma meta de estudos todos os dias até a véspera da prova. Cumpriu a meta, cumpriu sua obrigação, pagou sua obrigação aí, pagou seu compromisso com o seu futuro, com certeza ficará competitivo para esse processo seletivo. Espero vocês. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá